Amigas e amigos do canal de Pablo Villarrubia Mauso, falaremos hoje sobre a Cidade Perdida do Jerônimo Monteiro. Esta obra, esta verdadeira raridade, estão vendo que esse livro aqui bem velhinho, né, de 1948, e o grande autor Jerônimo Monteiro, pai da ficção científica brasileira, pai também da ficção arqueológica brasileira, escreveu esta obra, A Cidade Perdida, inspirado em livros que naquela época, pesquisas de arqueólogos, antropólogos, que vasculhavam as imensidões do Brasil, exploravam, né, os rincões selváticos do Brasil, procurando vestígios de antigas civilizações. Então, o Jerônimo, que uma pessoa, ele nasceu em 1908 e faleceu em 1970. Ele era um jornalista, um repórter, também publicitário, era uma pessoa muito culta, né? Apesar que ele vinha de família muito simples, né? E muito pobre até, e ele conseguiu, com o tempo, como jornalista também e como escritor, criar uma série de livros maravilhosos, entre os quais está este aqui, que foi A Cidade Perdida, que foi publicado mais tarde, foi reeditado, acho que esta é a terceira edição, moderna, Cidade Perdida, não sei de que ano, será do 1987 essa edição. O que eu quero dizer sobre esta magnífica obra, que aliás esse livro para mim tem um valor sentimental enorme. Ele foi dedicado, aqui está autografado pela minha querida amiga Cristina Monteiro, Cristina Siqueira Monteiro, que é a neta do Jerônimo Monteiro, que é a minha amiga, e o pai dela, que é o filho do Jerônimo Monteiro, o seu Hélio Monteiro. Daqui eu mando um grande abraço para vocês que estão aí no Brasil, né, e pelo carinho como me atenderam. E esse vídeo vai ser só o começo porque eu falei muito com a Cris, falei também com o seu Hélio e tem muitas histórias sobre Jerônimo para contar. Mas dessa vez eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, tá? Porque já no outro vídeo eu vou ampliar a informação, tá? Desse livro. Por quê? Porque esse ano, agora em 2025, e agora no mês de maio, se comemora o centenário do desaparecimento do coronel Percy Fawcett em 1925, justamente quando ele procurava no Mato Grosso uma cidade perdida, uma cidade supostamente Atlante ou uma cidade subterrânea habitada por uma civilização ancestral possivelmente muito desenvolvida para a época, e que o Fawcett desaparece misteriosamente procurando essa cidade na região do Xingu. Ele, o filho dele e um amigo do filho dele, né? Fawcett, que era um cidadão britânico, ele procurou essa cidade também na Bahia, e essa história com certeza inspirou, porque foi publicada pela imprensa brasileira, né? Naquele tempo saíram todos os jornais à procura, também depois foram procurar o coronel Fawcett, né, outros pesquisadores, outros exploradores, e então alguns até desapareceram procurando o Fawcett, né? Mas aqui o interessante é falar um pouquinho sobre a obra, cujos protagonistas, né, personagens principais, são o Sálvio, o Quincas e o Jeremias, que organizam uma expedição que sai de São Paulo para procurar essa cidade perdida, que eles acreditavam que eram dos Atlantes. Então, nessa obra de 48, na verdade, ela começa, né, ela é contada a partir de 1941, desde São Paulo, aquela São Paulo que já era pujante naquela época, uma cidade já grande, né? E eles decidem viajar para o interior do Brasil, eles vão para o Tapajós, acabam indo até para a fronteira entre o Pará e o Amazonas, onde eles alcançam um posto avançado, como lhe dizem, da Atlantis Eterna. É como eles contam. Nesse livro é maravilhoso, é um livro de aventuras que eu acredito que é uma pena que não tenha sido feito ainda um filme, né? Um filme de aventuras aí no Brasil, com um bom script, né? Um bom roteiro, como pode proporcionar esse livro, né?
E nele aparece também elementos do folclore brasileiro, como a Mãe do Ouro. Os protagonistas conseguem observar essa misteriosa luz associada ao garimpo, né? Uma luz amarela que transita nas regiões, né, de garimpo. Eles também falam de uma estranha procissão fantasma, né, de centenas de pequenas luzes nos sertões aí que eles estavam desbravando. E também eles falam da presença, né, de povos ancestrais também no Brasil que teriam chegado em tempos imemoriais, como os fenícios, os egípcios, os hebreus. Né? Eles falam até de selvagens loiros, ou louros, que eram como os vikings, que habitavam entre os indígenas, né? Que havia tribos em que apareciam indígenas com estas características raciais. Né? E tudo isso inspirado realmente em histórias que naquela época se falavam, eram publicadas em livros, né, dos sábios daqueles tempos, do final do século XIX, do começo do século XX. Né? Eles falam até mesmo de uma placa de barro do coronel Marcondes, que possivelmente esteja inspirada também em símbolos, em petroglifos, que apareciam já em pinturas, em livros, né, de história e de arqueologia do Brasil daqueles anos 40, que foi quando o Jerônimo Monteiro escreveu esta obra. Mas é isso, meus amigos, é apenas um resumo, bem resumidinho, da obra do Jerônimo. Por favor, deem um like, um abraço aqui para minha querida amiga Cris Monteiro, para o seu Hélio Monteiro também, o pai dela. Uma pequeníssima homenagem, né, a esse grande escritor, o grande Jerônimo Monteiro, que gostaria que fosse sempre lembrado aí no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigado a vocês.